Primeira Crônicas, capítulo 1. Genealogia de Adão a Noé. Adão, 7 anos. Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Dubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e... Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã foram Cuxa, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Ávila, Sabita, Raamá, Sabiteca. E os filhos de Raamá foram Seba e Dedã. Cuxi gerou Nirote, que foi o primeiro a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrocim, Casluim, que deu origem aos filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Éter. E também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Sela, e Sela gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O nome de um deles era Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamava-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Genealogia de Sem a Abraão. Sem, Arfaxade, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes foram os descendentes: Nabaiote, o primogênito de Ismael. Depois, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedma. Esses foram os filhos de Ismael. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão, foram Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Cora. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gatã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zera, Samá, Mizá. Os descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Zobal, Zibeão, Anás, Dissom, Ezer e Dissã. Os filhos de Lotã foram Orri e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiás,
e Anás. Anás gerou Dissom, os filhos de Dissom foram Arão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dissã foram Uz e Arã. Os reis e chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Bela, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Bela morreu e Jobabe, filho de Zera, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzão morreu e Hadad, filho de Bedade, reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Avite e atacou Midian no campo de Moabe. Hadad morreu e Samela de Masreca reinou em seu lugar. Samela morreu e Saul de Reboate, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Hadad reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pau. O nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrade, neta de Mesaabe. E Hadad morreu. Os chefes de Edom foram Tina, Alia, Jetete, a Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Esses foram os chefes de Edom. Segundo Crônicas, capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaacá, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Sela, gerados com a cananeia, filha de Sua. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso ele o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Judá teve 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, que trouxe desgraça a Israel por ter violado o anátema. Etan gerou Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nasson, chefe do povo de Judá. Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Netanel, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs deles foram Zeruía e Abigail. Zeruía teve 3 filhos, Abissai, Joabe, Azael. Abigail deu à luz a Amassa. O pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua mulher Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Zobabe e Ardom. Depois que Zaruba morreu, Caleb tomou para si Efrata, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalael. Quando Esrom tinha 60 anos, tomou por mulher a filha de Marque, pai de Gileade. Ele se deitou com ela e ela lhe deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Mas dessas cidades, Jesus e Arã conquistaram Avote-Jair e Kenate, com seus povoados. Ao todo, 60 localidades, todas essas foram descendentes de Maqui, pai de Gileade.
Depois da morte de Esrom em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, teve Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, seu primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher, que se chamava Atara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur se chamava Abiail. Ela lhe deu Eban e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Epaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Esses foram os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas apenas filhas. Sezã teve um servo egípcio que se chamava Jará. Sezã deu sua filha por mulher a seu servo Jará. Ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Gel. Gel gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleassá. Eleassá gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elissama. Os filhos de Calebe, irmãos de Jerameel, foram Messa, seu primogênito, que gerou Zife, e Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Cora, Tapua, Requem e Semá. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. Os filhos de Samai foi Maom, e Maom gerou Bet-Zur. Efá, concubina de Calebe, teve Arã, Mozá e Gazes. E Arã gerou Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotã, Gessam, Pelete, e Efá e Saafê. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Ela também deu à luz a Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Macbena, e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axá. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim. Salma, pai de Belém. E Aref, pai de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas. E as famílias de Kiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma foram os habitantes de Belém, os Netofatitas, os habitantes de Atarote, Bet-Joabe, metade dos Manaatitas, os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses são os queneus que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Os descendentes de Davi. Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Anon, seu primogênito, filho de Ainoã, a Jezreelita. Daniel, o segundo, filho de Abigail,
a Carmelita, Absalão, o terceiro, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, Adonias, o quarto, filho de Agite, Cefatias, o quinto, filho de Abital, Itreão, o sexto, filho de sua mulher Egla. 6 nasceram em Hebrom, onde Davi reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, onde nasceram Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 foram filhos de Batseba, filha de Amiel. Ele teve mais 9 filhos: Ibar, Elissua, Elpalete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, seu primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos do exilado Jeconias foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osana e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. Seus outros 5 filhos foram Assuba, Oel, Berequias, Azadias e Jussabé-Ezede. Os descendentes de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atus e Galbariá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Asricão. Elioenai teve 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaias e Anani.